Quando chegamos aqui, nós percebemos que nós estávamos na de ordem 1, naquela categoria que tem P de xy dx mais Q de xy dy. Nós estávamos dentro dessa categoria. E que poderíamos usar métodos como fator integrante, etc, etc. Só que nós estávamos numa um pouquinho mais particular ainda. E isso não é sempre que vai ocorrer. Você identificou bem a categoria de equações que nós estávamos. Mas observe que, mais do que isso, eu estava numa situação assim. Um pedaço que só dependia de x com x e um pedaço que só dependia de v com v. Não, sim, mas não é toda equação que você consegue deixar x com dx, y com dy. Às vezes elas estão misturadas. Porque aí não é verdade o teorema da separação de variáveis. Um dos nossos primeiros resultados. Só funciona quando as variáveis estão separadas. Numa das primeiras aulas de equações diferenciais, quando eu discutia a analogia que tem entre o problema de uma equação de ordem 1 e um problema que eu chamei de problema de campos de vetores, foi lá que eu mostrei que no caso das variáveis separadas, as soluções eram as curvas integrais da função potencial, etc., mas precisava estar com variáveis separadas para aquilo ser verdade. Se eu tiver as variáveis misturadas, eu não posso integrar de um lado em x e do outro lado em y. Sim, porque se ela é de variáveis separadas, ela tem fator integrante, ela é linear, você pode aí usar qualquer um dos métodos. Nós também fizemos uma integral aqui que passou em cotangente. Olha aqui a integral de cotangente. Ah, não fizemos a integral de cotangente, mas a integral de cotangente é simples, porque é logaritmo do seno com módulo. Eu não fiz no meio desse exercício uma integral de cotangente. Olha aqui a integral de cotangente. Cosseno sobre seno. Logaritmo do módulo de seno. Sim, cai nessa integral e essa integral é fácil. Vou falar agora de uma outra estratégia de... Então, estamos fazendo... Não sei se está bem claro para vocês que estou falando de situações em que a gente tem, não chegam a ser métodos, mas ideias para simplificar certas equações. Aqui, quando eu tenho uma solução conhecida, eu calculo outra. No meio do exercício, usei essa ideia quando a função dependente não está explícita, que eu posso fazer essa mudança de variável. Agora eu vou falar de uma outra ideia, que ocorre quando a variável independente está ausente. Essa é uma outra observação interessante. Eu vou em seguida, turma, fazer o seguinte exemplo que eu vou colocar na lousa para ilustrar do que é que eu estou falando. Dê uma olhadinha nessa equação diferencial. Observações sobre a natureza da equação. Primeiro, de que ordem que ela é? Qual é a maior derivada que aparece? Segunda, então é de ordem 2. Essa aqui é homogênea. Em particular, ela é homogênea. É de coeficientes constantes? Não. É linear? Não. Ela não é sequer linear. O que está estragando linearidade? Tem duas coisas estragando linearidade. O produto y por y duas linhas e o fato da y' estar ao quadrado. Então ela é de ordem 2, mas ela não é linear. Se você pensar em todos os métodos que nós percorremos, nós não temos nenhum método específico para isso. Não linear é um caso muito chato. A gente tem muito pouca informação para resolver linear. Mas ela tem um fato que chama a atenção. A variável x não aparece explicitamente.
Claro que nós sabemos que essa derivada y', o que é uma derivada y'? É a derivada da função y em relação à variável x. X é a variável independente, y é a variável dependente, isso é a derivada de y em relação a x. Eu sei disso. Só que o x não está explícito. Tá bom? Então eu vou fazer uma mudança de variável nessa equação, e isso dá certo sempre que o x não estiver presente, que é uma mudança engraçada. Eu vou criar uma nova variável dependente e uma nova variável independente. A nova variável dependente vai ser a variável u. E quem vai ser a nova variável independente? A variável independente vai ser a y'. Tá? Não, vai ser a variável y, desculpe. E a nova variável dependente vai ser y', que eu vou chamar de u. Já vou chegar numa equação, devia ter feito isso do lado esquerdo. Sempre que eu tiver a variável independente ausente, eu vou fazer uma nova variável dependente que eu vou chamar de u, que é o y'. E eu vou ter uma nova variável independente que vai ser o y. E deixa eu mostrar como é que você faz suas contas. Na equação, eu tenho y', y, duas linhas. Vai continuar aparecendo y, porque o y vai ser a variável independente. Só que eu vou trocar o y', não vai mais aparecer y', vai aparecer u. Eu vou pôr o u como dependente do y. Bom, tenho que fazer alguma coisa com o y duas linhas, que não vai poder aparecer mais. Então, eu vou ter que calcular aqui o que eu vou colocar no lugar do y duas linhas. Vou repetir. Nova variável dependente vai ser u. Então, na minha equação diferencial, a função a ser determinada é u. Quem vai fazer o papel de variável independente, que antes era o x, que não está explícito, por isso que eu estou conseguindo eliminá-lo? Vai ser o y. Eu tenho que dar um jeito de descobrir o que eu vou colocar no lugar do y duas linhas. Uma resposta rápida, mas que não está boa, seria dizer, se o y' é u, y duas linhas é u'. Por que isso não é uma boa resposta? Porque y duas linhas é a derivada do y em relação a x. E eu estou querendo olhar o u como derivada em relação a y, não em relação a x. O que eu quero calcular é du dy, não du dx ou várias vezes em relação a x. Então, eu gostaria de calcular du dy para fazer a substituição. Tá? É isso que eu preciso saber para colocar na equação. Agora, olha o que eu sei. Y duas linhas é du dx. Porque y' é dy dx. Y duas linhas eu derivo isso em relação a x. Aí seria du dx. Mas eu não quero du dx, eu quero du dy. Como que eu me livro disso? No lugar de du dx, eu ponho du dy dx. Du dy é o que eu quero para colocar na expressão. E dy dx é y'. Então, isso é du dy, y'.
y' é u. Então eu tenho u, du, dy. Isso precisa ser muito bem entendido, é muito sutil. E se você olhar, eu estou jogando com as variáveis para reescrever a equação só sobrando u e y. Não vai sobrar x, não vai sobrar y', não vai sobrar y duas linhas. Só vai ter u e y. Por isso que eu precisava de um jeito de eliminar o y duas linhas. E eu achei um jeito de escrever y duas linhas em termos de u e du dy. Observe que não tem x aqui. Não é verdade que o duas linhas é u'. Quer dizer, é verdade, mas não é bom. Porque u duas linhas é u' se eu estiver derivando em relação a x. Mas eu não quero escrever em x, eu quero escrever em y. Então, tudo bem, y duas linhas é du dx. Eu escrevo que du dx é du dy, dy dx. Isso é a regra da cadeia. Du dy vai ficar du dy, é a derivada da variável dependente pela variável independente. E onde tem dy dx, que é y', é a nova variável dependente u. Esta grande mudança de variável eu posso fazer sempre que eu não tiver x na minha equação. Olha o que eu escrevo agora aqui. U, que é o y, não, y, que é a nova variável independente, ele pode aparecer. Y pode aparecer, a variável independente. Y duas linhas, u, du dy, é o último que eu calculei, mais y', u, e veja o que aconteceu com essa equação. Só tem u e y. Isso dá para fazer com variáveis separadas. Também. Divide tudo por u. Às vezes eu faço umas divisões e a gente tem que depois pensar um pouquinho qual foi a consequência do dividir. Estou dividindo por u. Não posso fazer se o u for zero. Depois a gente volta para analisar o que ocorre quando o u é zero, para não perder nenhuma solução. Dividir por u. Se eu dividir por u, fica y, du dy, mais u igual a zero. Cancelei um u dos dois lados. E agora, faz as continhas de variáveis separadas. Isso fica du sobre u, mais dy sobre y igual a zero. Também dividir por y. Depois eu vou voltar a olhar o y igual a zero. Também dividir por y. Essa é fácil de resolver. As variáveis estão separadas, u e y. Logaritmo do módulo de u mais logaritmo do módulo de v, de y, igual constante. Logaritmo de uy igual a constante. A constante c aqui é qualquer. Isso quer dizer que uy em módulo é e elevado a c, que é uma c' positiva. Então tem duas possibilidades. U é igual a c' sobre y. Se eles tiverem o mesmo sinal, ou ambos positivos ou ambos negativos, um é o constante sobre o outro. Se um é positivo, o outro é positivo. Se um é negativo, o outro é negativo. E se eles tiverem sinais opostos? Aí o U é menos C' sobre Y.
Lembra que o selinho é positivo? Então, eu coloco aqui mais ou menos, só que o selinho é positivo. Então, isso aqui é uma constante A sobre Y, onde esse A pode ser positivo ou negativo, porque ele é mais ou menos uma constante positiva. A única constante que não apareceu aqui é zero. Porque o A veio de uma constante estritamente positiva, da qual eu joguei mais ou menos. Agora, o U é quem mesmo? Y'. Então, eu acabei de chegar na equação, como U é Y', eu acabei de chegar em Y' igual a uma constante A sobre Y. Agora acabou a variável U, agora é tudo variável x. dy dx é A sobre y dy igual a dx, integro y dy igual a integral de A dx, y2 igual a x mais b. Observem que essa expressão dá o y quadrado. y2 sobre 2 igual a x mais b. Porque a primitiva de y é y2 sobre 2. Ou seja, y2 é igual a 2ax mais b, mais 2b. Ou seja, ax mais b. Porque o dobro de uma constante é uma constante. Mas vamos olhar com... Sim, mas você tem razão, esses detalhes é importante estar atento. Então, y2 é ax mais b. Por enquanto, o A é diferente de zero. Mas A e B reais. Aparentemente, isso lembra a solução de uma equação linear, mas isso não é linear, não é um espaço vetorial, porque a y é raiz quadrada disso. Então, a y só é definida se o ax mais b for positivo, senão não tem y. Então, na verdade, y é raiz quadrada de ax mais b. Por enquanto, a diferente de zero, ab reais e, necessariamente, ax mais b maior que zero. Senão não tem solução. Só está definida nesses valores. E se você voltar um pouquinho para trás, dividir por U, quando eu dividi por U, qual foi a solução que eu perdi? U igual a zero. U é a derivada da y. U igual a zero significa y igual ao quê? Constante. Será que U igual a constante é a solução? Eu não obtive essa solução quando eu fiz isso, porque eu dividi por U. Então, com certeza, y igual a zero, não está, y igual a constante, não está ali. E, de fato, por que y igual a constante não está? Porque se você olhar, passar um pente fino em todo o processo, eu cheguei nessa fórmula com A diferente de zero. Então, esse A não é zero, isso aqui não pode ser constante. Agora, eu dividi por U, eu perdi essa solução no meio do caminho. Nada garante que ela seja ou não seja verdadeira. Vamos pensar um pouquinho? Y igual a constante é solução? É. Y igual a constante é solução. Isso dá zero, isso dá zero, dá zero. Então, o meu método perdeu o y igual a constante, porque eu dividi por U. Mas isso não quer dizer que o y igual a constante não seja a solução, eu devo verificar no final. Dividir por y. Bom, eu já tinha excluído as constantes, em particular tinha excluído a constante nula. Agora eu volto. A constante nula é solução? É. Então essas duas soluções eu não tinha obtido. Y igual a constante qualquer, y igual a zero. Agora eu obtive. Vi que ela é verdadeira. E como é que eu formulo isso? Permitindo que esse A seja zero. Quando o A for zero, isso aqui dá raiz de B.
E aí está ok. Então, mais y igual a constantes. Ou seja, consigo dar uma resposta única que é a solução geral é y de x igual raiz quadrada de ax mais b com a e b pertencentes a R. E, claro, tem uma coisa que está tácita, que para cada solução tem um domínio. E o domínio é a condição que o ax mais b seja positivo. Para cada particular AB, essa função só está definida no domínio em que ax mais b é positivo. Quando eu faço uma operação do tipo dividir por, eu tenho que introduzir uma condição de existência que não está no enunciado. Então eu alterei um pouquinho o meu problema. As soluções que eu estou obtendo respeitam aquela condição da divisão que eu fiz, mas isso não era intrínseco do enunciado. Então depois eu preciso verificar se eu não andei contra o enunciado quando eu fiz essa operação, só isso. Fala. Sim, deve considerar. Aqui, é que eu estava pensando o tempo inteiro nessa, mas você tem razão, aqui eu devo considerar isso aqui, sim. 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 Isso foi distração. Devo. Porque a condição, normalmente a gente passa um pouco por cima disso, deixando a condição y2 igual a x mais b. E aí você não precisa fazer isso. Mas como eu estou querendo detalhar, eu quis fazer e esqueci. Você tem toda a razão, a mais b. A mais ou menos.